Clique Mais Notícias. 7h11 agora. Hoje o noticiário está recheado, tem muita coisa, análises importantes que nós faremos juntos, nós aqui desse lado do rádio e você aí do lado de lá. Começamos com o pedido da Polícia Federal para que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva seja transferido. A PF disse que já foram gastos, desde que Lula chegou à sede do bairro Santa Cândida, R$150 mil, com diárias, com deslocamentos e com servidores extras para funcionarem como babá do preso mais famoso do Brasil. O que mais que diz a PF, Marques? Segundo a instituição, o custo pode chegar a R$300 mil por mês. Lembrando que Lula hoje completa 19 dias na cadeia. Este é o terceiro pedido para transferir o ex-presidente nos últimos dias. Só para lembrar o ouvinte, também pediu a transferência à Prefeitura aqui da capital e à Associação dos Delegados Federais. A juíza responsável pela execução da pena, Carolina Lebos, não tem prazo para decidir sobre o tema. A senadora Gleisi Hoffmann, presidente do PT, diz que o partido vai recorrer. A senadora ainda tem uma sugestão para a economia de dinheiro com Lula e também para os problemas judiciários no Paraná. Ainda sobre o pedido de transferência, procuradores da Força Tarefa da Operação Lava Jato se manifestaram contra. Os procuradores pedem o indeferimento do pedido formulado pela Procuradoria-Geral do município, mantendo-se o apenado custodiado na Superintendência Regional da Polícia Federal no bairro do Santa Cândida, aqui em Curitiba. O que eu tenho a dizer à senadora Gleisi Hoffmann, e penso que é o que a população gostaria de dizer a ela, é que pra gente, senadora, que é cidadão comum e que trabalha honestamente e trabalha, nós estamos fazendo o que a senhora não faz. A senhora deveria estar no Senado da República. Nós que trabalhamos todos os dias, que estudamos todos os dias, que tocamos a vida e levamos a vida a sério, pra gente, tanto faz se o ex-presidente Lula vai ficar preso na Polícia Federal, no Complexo Médico Penal de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, ou se na penitenciária de alta segurança de Catanduvas. Tanto faz. O que importa é que ele esteja preso, porque lugar de corrupto condenado é na cadeia. Fim. Ou como diria a senadora Gleisi Hoffmann, simples assim, Marcos Souza. Simples assim. Lula tem que estar onde o criminoso comum, corrupto e lavador de dinheiro, condenado em segunda instância, deve estar. Na cadeia. Está custando muito caro a Polícia Federal manter Lula aqui no bairro Santa Cândida. Esse dinheiro é dinheiro público. E que falta para outras investigações, para outras diligências. A senadora não está nem aí, né? Porque o gasto de dinheiro público para ela, tanto faz. Se vai ou não vai transferir, essa questão, na real mesmo, ela é irrelevante. O Lula só tem que estar preso. Onde? O endereço ou o domicílio é o domicílio legal, o domicílio do Lula é o cárcere. O Estado brasileiro que decida, né? Pra onde que vai, tanto faz. Denê, mas ela tá reclamando que ele tá sozinho? Então tira da salinha especial, bota na cela comum. Porque ela tá reclamando que ele tá isolado, que não é um castigo, é uma pena, assim, disse ela. É claro, mas quem tá dizendo isso é ela. E a política do lado de fora, né? A defesa do ex-presidente Lula não postulou pelo envio do ex-presidente Lula ao cárcere, à grade. Ninguém postula em juízo isso. É claro que o Lula não quer ir pro primeiro andar lá junto com os outros. Tá tudo bem. Ele não quer. Isso aí tudo é discurso de quem precisa fazer um barulho de natureza política. Nós conhecemos bem qual é o discurso da senadora Gleisi Hoffmann. 7h16. Tem um zumbido aí, Mark, no teu ou não? Não, até que não. Então é o meu aqui que deve estar com mau contato. Vamos adiante com mais notícias aqui na rede Jovem Pan. O Supremo Tribunal Federal
é importante a gente fazer essa advertência agora. Supremo, numa decisão na turma e não no plenário, reunindo 5 ministros, Celso de Mello, Luiz Edson Fachin, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Dias Toffoli, os 5, no julgamento da segunda turma, decidiu retirar do juiz federal Sérgio Moro as delações premiadas da Odebrecht no que toca a respeito do sítio de Atibaia. É uma decisão exótica, estranha, cujo fundamento, ouçam o que eu vou dizer aqui, o fundamento para a decisão já havia sido derrotado no Supremo Tribunal Federal. Quem levanta o fundamento para a decisão é Dias Toffoli, de julgados onde não houve a procedência do pedido. Ele busca teses derrotadas na jurisprudência do Supremo para aplicar uma novidade em que você simplesmente vai e retira das mãos do juiz federal Sérgio Moro as colaborações premiadas que auxiliam a instrução do processo. Olho aberto. Marcos Souza, ontem você acompanhou esse caso muito de perto, esteve na Justiça Federal aqui em Curitiba e peço que você amplie a informação aos ouvintes. Deninha, só para dar o placar, foi 3-2. Quem votou a favor de retirar as delações do juiz Sérgio Moro foi o Dias Toffoli, que era o relator, e também o Lewandowski. Quem votou contra foi o Fachin e o Celso de Mello. Como empatou 2-2, Gilmar Mendes veio e decidiu a parada a favor de retirar as delações do juiz Sérgio Moro. A maioria dos ministros, portanto, da segunda turma, entendeu que as informações dadas pelos delatores da Odebrecht sobre o sítio de Atibaia e o Instituto Lula não têm relação com a Petrobras e, portanto, não devem ser julgadas pelo juiz Sérgio Moro, responsável pela Operação Lava Jato aqui em Curitiba. Mesmo com a decisão, por enquanto, e vou frisar esse por enquanto, os processos em andamento sobre esse assunto não saem das mãos do Moro. Na prática, por enquanto, essa nova decisão do STF muda pouca coisa, só colocou um pouco mais de burocracia no trâmite das ações. Isso porque o juiz não vai mais poder ouvir os delatores, mas poderá, eventualmente, pedir o compartilhamento das informações com a Justiça Federal de São Paulo, que deve ficar responsável pelas delações a partir de agora. As informações que forem compartilhadas poderão continuar servindo aí como provas contra Lula. Só relembrando ao ouvinte, um dos casos investiga a compra de um terreno e de um apartamento pela Odebrecht que teriam sido repassados como propina a Lula e está na reta final esse caso. Defesa e acusação devem apresentar os últimos argumentos em breve e a previsão é que a sentença saia no início do segundo semestre. Já no processo do sítio de Atibaia, a fase é de depoimento de testemunhas. O juiz Sérgio Moro não quis comentar o assunto, também os procuradores da Força Tarefa não quiseram comentar esse tema, Denis, mas a apreensão na Força Tarefa da Lava Jato é muito grande. Isso porque eu frisei ali por enquanto, porque a decisão assim, ao Léo, até não muda muita coisa agora na prática, mas ela abre uma brecha importante, que é a brecha que a defesa de Lula queria. Inclusive já até se manifestou por meio de nota oficial à imprensa sobre isso, que é retirar totalmente os processos das mãos do juiz Sérgio Moro. Lula faz tempo que pede isso, e agora isso começa a ficar mais palpável. O Supremo fez assim, Denis, tirou um pedacinho agora. Para puxar a corda e vir tudo, não custa muito agora. Então, é o primeiro passo para uma operação abafa geral. Dentro da Força Tarefa da Lava Jato, eles têm chamado isso de Operação Noboa. Para explicar esse bastidor para o ouvinte, Noboa é o nome de uma suposta operação que o Marcelo Odebrecht criou lá em 2015 para fugir do país. Ele iria para o Equador, enfim, para fugir da justiça. Acabou não acontecendo, ele foi preso e fez delação premiada e depois mudou de ideia e acabou ajudando a polícia. Mas lá atrás o Marcelo Odebrecht pensou em fugir e batizou essa operação de Noboa, Tática Noboa, o Odebrecht chamava. E dentro da Força Tarefa agora chamam essa operação do STF para abafar a Lava Jato de Noboa. Então vamos lá, o que aconteceu ontem, Denis? A STF retirou parte do poder de Moro investigar. Quando tira a delação daqui, é porque o Moro não pode mais usar as delações a favor da Lava Jato. O Gilmar Mendes declarou publicamente que
o STF pode rever a pena de Lula, porque dos 2 crimes que ele foi condenado lá, a lavagem de dinheiro e a corrupção, a lavagem pode cair. Diz que já é jurisprudência para isso. Significa que a pena de Lula pode cair para 8, 9 anos, cumpre 1/6 da pena, 1 ano, Lula estaria fora da prisão. Mais do que isso, se conseguir baixar de 8 anos e o Supremo opera vergonhosamente, faz o serviço, como muitas vezes nós já sublinhamos aqui, se baixar de 8 anos, o regime não é fechado, o regime é semiaberto. E aí você retiraria os demais processos das mãos do juiz federal Sérgio Moro, isso teria que começar tudo de novo numa outra vara da Justiça Federal, daria uma garantia ao ex-presidente da República, e eu me preocupo com um ponto além. Este fundamento usado ontem, que é um fundamento derrotado, trazido à baila pelo ministro Dias Toffoli, pode servir amanhã ou depois para descaracterizar provas que serviram à condenação do ex-presidente Lula já no processo do triplex do Guarujá. Você faz uma análise dessa decisão e interpreta o caso do triplex do Guarujá também dessa maneira. Olha, o que o Supremo Tribunal Federal está fazendo... Eu quero só tirar... Vou melhorar minha frase. Não é o Supremo. É a trinca dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que hoje opera como uma espécie de bancada do Lula no Supremo. São 3. Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes. Dos 3, o mais nefasto ao país é o ministro Gilmar Mendes. Os outros 2, eles têm estrelinha na testa. São 2 petistas de carteirinha que todos nós conhecemos. Eles são mais previsíveis e menos perigosos. O perigo maior para o país é Gilmar Mendes. E eu temo demais por esse tipo de manobra, por essa operação abafa que o Mark Souza nos fez o relato precisamente aqui. Uma reação que possa haver por parte de uma população que está na tampa, que não aguenta mais manobra, que não aguenta mais jeitinho para poupar corrupto, para poupar gente que mete o dinheiro no nosso bolso, de gente que não presta. Essa trinca está brincando com fogo. Essa trinca está jogando gasolina em algo muito sério. Ninguém aguenta mais proteção a bandido. Aí depois, os generais do exército saem da toca e põem a cabeça para fora. E aí o país inteiro fica temendo uma ação que ninguém deseja. Eu sou o primeiro a assinar a ficha de que não deseja qualquer tipo de atuação militar para combater o que aí está. Não defendo o golpe em nenhuma hipótese, ficha 1 para mim. Mas se o Supremo Tribunal Federal, a partir destes 3, resolver brincar com fogo dessa maneira, a democracia brasileira corre risco. Qual o problema de o Lula ser tratado como todo e qualquer réu nesse país? Por que o Lula não pode ter, pela lei, o tratamento que qualquer um de nós teria? A tentativa de proteção de um partido político e de um réu, de um bandido comum, coloca em risco a democracia brasileira. E vou dizer, eu não estou exagerando. Não tem exagero algum no meu comentário. Estou sendo sereno, calmo e tranquilo. Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli estão brincando com gasolina do lado da fogueira. E quem vai se queimar, a gente já sabe quem é. Daniel, e para terminar tudo isso, ontem o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, disse com todas as letras à imprensa que, se o STF deferir a candidatura de Lula, o TSE obedece. Já está se criando clima no Supremo Tribunal Federal para acabar com a lei da ficha limpa e permitir a candidatura de Lula. Ele disse à imprensa isso publicamente para quem quiser ouvir e ler. Daí a gente vai romper com uma lei de iniciativa popular
A lei da ficha limpa nasceu de um projeto de lei de iniciativa popular. É uma das poucas legislações que de fato atendem ao interesse real da sociedade, de que pessoas com a ficha suja não possam alcançar o poder no país. E aí nós podemos relativizar a lei da ficha limpa para atender o interesse de um e de um partido. Pobre país. O Brasil é uma republiqueta. Nós só somos grandes. Nós somos o João Grandão. Sabe o João Grandão bobalhão? É o que o Brasil é. Brinquem com a democracia. Brinquem. Quando o ministro do Supremo resolve tirar a toga e botar roupa de partido político e atuar na política, aí o resultado a gente já percebe qual é. Que situação lamentável. É uma pena que a gente tenha que usar um espaço do jornal para esse tipo de reflexão. Mas o que acontece hoje no Brasil é algo lastimável. E vou te dizer o seguinte, também muda de rádio aí, ouve lá naquela lá e depois ouve na outra. Ninguém vai te falar isso aí, não. É todo mundo passar a mão. A gente não vai tirar o pé. A gente vai pisar fundo, Marcos Souza, e falar o que tiver que ser falado. E estamos alertando aqui, né, Deninha? A Operação Abafa está em curso nesse momento. Inclusive, o pessoal tem que ficar alerta a isso. O jornal está alertando sobre esse assunto. É isso aí. 7h28. Vamos ouvir quem interessa. A análise daqueles que movem a razão de ser desta emissora e desse jornal. Espaço do ouvinte na Jovem Pan. Olha só, o Gilson participa aqui conosco dizendo que se paga tanto imposto no Brasil sem retorno algum, pelo menos agora estamos pagando para manter um corrupto preso. Fala ele sobre os gastos com a Polícia Federal. Tô com ele, gostei da análise do Gilson. O Aurélio de Piraquara diz que gostaria de saber se o Lula vai devolver o dinheiro que está sendo gasto com a polícia, juízes e tudo mais. Não, né? O poder público, o Estado brasileiro tem que custodiar, tem que cuidar disso. Custa caro, custa fazer o quê? A Valquíria de São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, diz que o povo prefere pagar 300 mil para mantê-lo preso do que deixá-lo livre para roubar 10 vezes mais por dia. O pessoal não está preocupado não com o gasto lá, Deninha, viu? Se tiver que gastar é o preço da justiça. Também tem a participação aqui da final telefone 5192, não colocou o nome, dizendo que está impressionada com essa declaração da Gleisi Hoffmann, dizendo que é só soltar o Lula que tudo se resolve. Simples assim, diz a senadora Gleisi Hoffmann. Ela faz piada e tem um comportamento meio juvenil, né? Eu já disse isso uma vez aqui. Eu enxergo a senadora Gleisi Hoffmann como presidente de Grêmio Estudantil do 7º ano do ensino fundamental. Ela é da maturidade de um menino de 12 anos. 13. Não é 12 e 13 no 7º ano? Acho que é mais ou menos isso. É 12 e 13 anos. Deninha, lembrando que ela foi presidente da Associação Municipal de Estudantes Secundaristas aqui de Curitiba nos anos 90. Então vê que ela voltou a essa época de líder estudantil e está se divertindo com isso. Tem a participação aqui do ouvinte final telefone 8312, dizendo que você falou um tempo atrás, Deninha, que não se faz faculdade de Direito sem ler o Gilmar Mendes. Se você com esses últimos acontecimentos tem mudado sua opinião. Não tenho como, porque a obra do ministro Gilmar Mendes, o livro do ministro Gilmar Mendes é um ótimo livro, mas não é o único, felizmente. Então, os estudantes, os alunos do curso de Direito, eles podem escolher entre ótimos manuais de Direito Constitucional, que não só o do Gilmar. Mas eu vou continuar indicando o manual do ministro Gilmar Mendes, porque o ministro faz uma coisa no Supremo que é diferente do que ele diz no manual. No manual do ministro Gilmar Mendes, por exemplo, Marcos Souza, ele diz que o início do cumprimento da pena pode se dar após a segunda instância. Com todas as letras. Com todas as letras, dizendo que a presunção de inocência não é absoluta. Então, o manual do ministro Gilmar Mendes é ótimo. O problema é o Gilmar Mendes, solto, sem o manual na mão. Mas o manual é bom, não dá para dizer que o livro não é bom, que é bom. É bom sim. O que mais, Mário? Tem a participação aqui, muita gente pela live, o Agilson Flauzino, diz que está desanimado com o país injusto, com os justos e trabalhadores e sequer justo com assaltantes da saúde, educação e segurança. Também. Esse sentimento do Agilson é o mesmo do pessoal da Lava Jato, viu, Daniel? Ontem era nítido isso com os últimos acontecimentos, os procuradores, o pessoal da Justiça.
conversando com alguns servidores da Justiça Federal e até com outros colegas jornalistas que cobrem a Lava Jato desde o início, a impressão que temos é que voltamos a 2014, 2015. Se você lembra, lá quando prenderam os empreiteiros em 2014, a tese deles era: o Moro não pode investigar porque a Petrobras fica no Rio de Janeiro e não em Curitiba. Esse era o argumento, não tinha uma defesa dizendo que eles não fizeram um crime. Os advogados batiam na tecla que o Moro não podia investigar porque a Petrobras não ficava em Curitiba. A competência que se chama na justiça não era dele. O Supremo, lá atrás, disse que não, Moro pode sim acompanhar esses casos. E agora começa a voltar atrás. Então voltamos o tempo, infelizmente. E mais uma vez, a Lava Jato está no alvo. Está no foco da questão. Agora deixa eu descontrair um pouco. Já que a gente está nesse ambiente, o senador Lindbergh Farias... Gênio, peraí. O senador Lindbergh Farias, do PT, ele virou piada ontem nas redes sociais, porque ele olhou para o céu, Mark, e olhou as nuvens do céu. E ele enxergou nas nuvens a imagem de Lula. Tirou uma foto do céu, Terribas, e postou nas redes sociais... Falando que viu Lula. Viu Lula. Tipo as pessoas que vê a imagem de Jesus na torrada, Jesus na folha de bananeira, esse tipo de coisa, né? Vê a imagem de Jesus no vidro. Não, e o pior é que eu abri o Twitter dele aqui pra ver a foto, vai que... Mas não tem nada a ver, mas assim, mas nem de longe. Pelo amor de Deus, gente. É claro que não. Isso é astigmatismo. Mas essa coisinha que usa o Lindbergh, essa água que ele toma... Será que legal, aquela garrafinha branca igual do discurso, não? Porque daí tu começa a enxergar coisas, né? Você viu aí a foto, Mark, do Twitter do Lindbergh? Eu vi, tô com ela aberta aqui. Não tem nada a ver. Não, bizarro isso aí. Não parece nem o rosto, não parece nada, na verdade. Não parece nada. E aí, é demais, né? E será que ele fez psicotécnico, Daniel? Pra dirigir? Porque desse jeito aí é difícil passar, né? Não, mas não olha, Glaze. Eu vou te dizer uma coisa. O senador Lindbergh Farias, daí todo mundo tirou sarro do Lindbergh, óbvio, porque daí tá muito louco. Ele agora se chama no Twitter de Lindbergh Lula Farias, né? Ele pôs o nome lá. E aí nós separamos aqui 2 trilhas sonoras para esse momento lindo. Para esse momento. Nós soltaremos aqui e pediremos sabe o que essa foto aqui parece? O do velho do saco. Sabe o velho do saco? O velho do saco. Boa. Ou então assim, enfim. Nossa, nada a ver. Olha aqui, você viu a foto aqui? Não faz nenhum sentido. Parece? A ouvinte Sandra Fornazari tá dizendo: agora a Dilma entenderá o que é a tal nuvem. Lembra que nós vimos ontem? Rick Mais Notícias. Eu sou nuvem passageira que com o vento se vai. Gostou, Terribas, da musiquinha? Mais ou menos. Sabe que o José Augusto regravou essa música aí? José Augusto. Tem vários aí que gravaram a musiquinha do Hermes Aquino. E o Paulo Henrique, pela participação aqui, ouvinte nosso de todos os dias, diz que ele se confundiu de petista. Que aquela nuvem que o Lindbergh fotografou parece mais o Dr. Rosinha, o Karl Marx das Araucárias. O que você acha aí, Mark? Eu acho que não aparece nada, gente. É uma nuvem lá e tal. Tem várias participações nesse sentido, mas uma que chamou a atenção é o Luiz Foggiato pela live, e ele faz uma recordação importante. Lembrem-se que esse senhor é senador da República. Pois é. É nível brasileiro parlamentar. Água em pó. Vamos adiante. O secretário-geral do PDT, Adalberto Grain, publicou na página do Facebook dele que está indignado ao perceber que o candidato ao governo do estado pelo partido, o ex-senador Osmar Dias, está tentando mover o mundo para apoiar o irmão Álvaro Dias, que é candidato à presidência da República pelo Podemos, e não o candidato do PDT, que é o Ciro Gomes. O Grain esse está nervoso, Mark. Na manifestação, esse Grain diz que Álvaro está movendo o mundo para prejudicar Osmar ao ponto de apoiar o seu principal adversário e colocar várias armadilhas no caminho para inviabilizar sua candidatura ao governo. A publicação ainda diz que se temos um projeto viável, é ao governo. A presidência é para alimentar egos.
Ele ainda faz algumas críticas pessoais ao senador. Abre aspas. O candidato é vazio, um ator sem conteúdo, fruto de maquiagens e literalmente plásticas, que dá a ideia de algo falso da percepção real. Essa é a minha opinião, pelo que acompanho, amparada pela liberdade de expressão. Não me enchem o saco com ameaças de processo ou de que quero provocar briga entre irmãos. Longe disso, se alguém provoca isso, é Álvaro. Fecha aspas. Nós procuramos o senador Álvaro Dias, mas ele não se manifestou sobre o caso. É porque o senador Álvaro Dias não vai responder ao tal do Grain, né? O Adalberto Grain, não obstante ocupe um cargo importante no PDT, secretário-geral, e é um cargo grande, quem é Adalberto Grain na ordem do dia? Comparado na balança com o senador Álvaro Dias, né? Dá pra comparar? Dá pra sopesar? Não, né? Isso aqui é o seguinte, isso são as entranhas da disputa política no estado do Paraná. Isso já começou. O clima é bastante acirrado entre os 3 principais candidatos ao governo do estado. Osmar Dias, pelo PDT Podemos. O Ratinho Júnior, pelo PSD e PSC, e o PR tá junto. O PR do Giacobo. E a grande coligação em torno do nome da governadora Cida Borghetti. O noticiário ainda está devagar no que toca à eleição, porque não chegou lá. Ainda não esquentou a turbina da disputa ao governo do estado. Tem muita notícia relevante na política antes disso, muita. E a gente tem daqui 50 dias, o início da Copa do Mundo. E aí o Brasil vai parar aí por um mês para olhar a Copa. Depois da Copa, os partidos terminam os seus ajustes. Em agosto, realizam as convenções partidárias. E em agosto mesmo inicia a campanha eleitoral. Vai ser tudo de correria. Enquanto isso, nós teremos o foco também do interesse nacional sendo realizado no tribunal, no Supremo Tribunal Federal, para ver do que o Supremo é capaz de fazer. 7h45 da manhã. Marcos Souza e os ouvintes. Estão participando aqui da nossa programação. A ouvinte Angélica diz que ontem, de tanto o pessoal falar por aqui do pão com mortadela, ela ficou com vontade. Ela acha que todo mundo ficou. As padarias devem ter vendido um monte de mortadela, diz ela. Hoje é coisa boa. Nós vamos falar de novo. Coisa boa. Não vamos voltar com mortadela. Terribas, se você fosse fazer um misto quente, o misto quente do Terribas é feito de que jeito? O meu misto quente? É. O teu. Pão. Pão, qual pão? Eu gosto do pão, o pão aquele de forma. Pão de sanduíche mesmo. Pão Isso, pão de sanduíche. Pois não. Queijo e presunto e quente, né? Colocaria lá manteiga ou maionese? Não, eu não coloco nem manteiga nem maionese, porque eu não gosto de misturar queijo com manteiga e maionese. Queijo e presunto. É porque maionese quente é ruim. O misto quente do Terribas não vale nada. E o teu, Marcos Souza? Qual é o pão do misto quente? Do misto quente? É pão francês mesmo, normalzinho. Pãozinho francês, um queijinho, presunto e vai embora, né? É que maionese com coisa... Esquentar a maionese não dá, fica estranho, meu. Terribas, você não sabe o que é bom da vida, né? Não, cara, esquentar a maionese fica muito ruim. Não, Terribas, você não sabe o que é bom da vida. Não, ó, uma coisa é você esquentar o requeijão, agora esquentar a maionese fica muito ruim, meu. Meu Deus, não tem condições. Ainda existe plique-plaque? Sabe o que é isso? Um biscoito plique-plaque? Não. Será que isso é coisa só do Rio Grande do Sul? Acho que na verdade isso é coisa dos anos 70. Não, aqui 70. O plique-plaque não tem, é coisa de gaúcho. Plique-plaque é um salgadinho que ele é compridinho assim, ó. E aí tu finca ele no requeijão, assim, tira assim, yak. Mas isso daí aqui tem com palitinho. Palitinho. Então lá chama plique-plaque. Coisa boa, né? Quente. O Marcelo ainda. De Ponta Grossa, Teninha, tá oferecendo aqui outra música, sugerindo outra música. Vê se você consegue buscar aí, Tê. É do Tijuana. Ela fala assim: eu vi gnomo, sabe o que é? Sim, vamos colocar um trechinho. Peraí, já o vamos colocar Marcelo, aqui, nosso ouvinte dos Campos Gerais. Essa daqui é maravilhosa. Rick Mais Notícias. Rick Mais Notícias aqui na Rede Jovem Pan, 7h53. Depois da polêmica que envolveu o projeto Yoga no Parque,
representantes da Prefeitura de Curitiba decidiram manter a prática da atividade no Jardim Botânico. Óbvio, né? A decisão de retirar os praticantes da yoga lá do Jardim Botânico era completamente estapafúrdia. O que a Secretaria do Meio Ambiente decidiu, Mário? Segundo a secretária do Meio Ambiente, Marilza Dias, os responsáveis pelo projeto agora formalizaram o pedido para que a prática seja desenvolvida no Jardim Botânico. Por meio de um documento, os responsáveis pelo projeto devem informar todos os locais onde o grupo costuma se reunir e a observação de que a atividade é gratuita. Segundo... Você entendeu? Desculpa te interromper, Mário. Imagina. Você entendeu como é que se resolveu o negócio? Com uma formalização, com o papel. É impressionante como o poder público precisa de um papel, de uma burocracia, de um carimbo. O poder público precisa... agora que nós formalizamos, tudo bem. Fazer a yoga no parque sem o papel, não podia. As pessoas irem lá espontaneamente, marcarem a sua reunião por rede social, da maneira que for, ir lá praticar yoga, aí não pode. A gente comunicou o parque, mandou um papel, agora sim formalizou, tudo bem. Esse anseio pela burocracia, esse anseio de um Estado grande, de um Estado que serve a atrapalhar o cidadão, a iniciativa dos outros, atinge até a Prefeitura de Curitiba. É porque daí o bom senso fica de lado, né? Ah, que bom senso. Um dia eu vou contar a fábula do João Bom Senso aqui no ar, dos 3 porquinhos. Aliás, Daniel, outro assunto que teremos que trazer em breve esse jornal é a burocracia para conseguir alvará em Curitiba, hein? Tá demais, o pessoal tá reclamando muito. Vamos trazer esse detalhe nos próximos jornais. Segundo o coordenador do projeto Yoga no Parque, Silvio Lopes, cerca de 90 pessoas estavam no Jardim Botânico quando a Guarda Municipal chegou para impedir que a aula acontecesse. O projeto Yoga no Parque é aberto para a comunidade e realizado desde 2014. Bom, o prefeito Rafael Greca, ao atuar desse jeito através de sua secretária de Meio Ambiente, a gente podia trocar o nome, podia ser Governo Municipal Gustavo Frutti. Isso é coisa do governo Frutti, não é coisa do governo Greca. A gente pode também fazer, sei lá, olha, que barbaridade, que formalização, que coisa mais boba, tosca. Você usa a Prefeitura de Curitiba para atrapalhar a iniciativa. Eu fico pensando, as pessoas que gostariam de fazer, de repente, tomar uma iniciativa, de criar um projetinho, levar algumas pessoas no parque lá, fazer um Tai Chi Chuan, sei lá, criar algumas medidas legais e tudo, o sujeito já pensa 2 vezes. Daí ele já imagina que ele tem aqui a prefeitura vai pedir um papel, vai pedir para fazer uma burocracia, vai ter que buscar o carimbo não sei aonde, daí vai ter que passar pela vista da procuradoria, daí vai e nada funciona. Triste é o município que se vê apegado a esse tipo de ranço. A administração municipal de Curitiba dá um tiro no pé. Chega a ser lamentável. Não, o que me deixa mais assustado é que os caras já estão lá há 8 anos fazendo isso. E por que agora, E Curitiba do nada, o cara chega e expulsa? é conhecida internacionalmente pela cidade dos parques. Agora precisa de um crachá para entrar no parque. Vai entender. Isso. Não cansa. Cansa, né? Rapidinho antes de terminar, que o Terribas está olhando feio já pra gente. 1.722.000 ouvintes mandaram aqui a foto, que todo mundo deve ter recebido ontem, da placa do Jardim Botânico, do que não pode ser feito lá. Você viu, Daniel? Eu recebi, mas eu não abri. Você recebeu, Tê, não? Não recebi. Lê aí, mano. Ah, por favor. Lê aí, mano. Não, é uma placa que tem no Jardim Botânico, E o pessoal tem tirou mesmo. uma foto. É uma placa que tem lá. E não pode fazer nada. Lê. Não, é que não tá escrito nada, só tem os desenhos, os desenhos. Com o símbolo que não pode ir Por em cima. exemplo. Não pode caminhar correndo. Hã? O quê? Não pode caminhar correndo. Não pode andar de skate. Não pode pescar. Isso é meio óbvio, né? Não pode andar de bicicleta, não pode usar vela, não pode usar... enfim, o que mais aqui? Jogar lixo no chão, isso é meio óbvio. Não pode cachorro, não pode andar de patins, não pode usar balão, não pode usar barraca, não pode jogar futebol, não pode nadar, não pode... Enfim, não pode nada. Tem... É intocável o Jardim Botânico. Umas 20 opções aqui proibidas. Daí tem assim: respeite o regulamento de uso do decreto 170/2015.
enfim, e daí não pode fazer nada. O pessoal tá brincando que é que nem casamento, né? Enfim, não, você chega ali e não pode fazer nada. É por aí. Então tá, vamos embora, gente? Vamos embora, amanhã estaremos de volta. Estaremos de volta amanhã com o nosso jornal, 7h59 agora. Aproveite bem a sua quarta-feira, curta aí a sua cidade, se divirta, esqueça um pouco desse mundo da política que faz a gente perder a paciência. Amanhã nós estamos de volta. Tchau.